Olá, este é o canal Tecendo uma Tese. Se você é apaixonado por arte, literatura e cinema, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu lugar. Hoje nós vamos falar sobre uma resenha do livro O Extraordinário, de R.J. Palácio. Eu quero fazer algumas considerações antes de passar para a resenha. Essa é a primeira do canal. E, primeiramente, esse vídeo ele é uma resenha literária, ou seja, eu vou apresentar alguns pontos do livro, né, algumas cenas que me agradam mais, não vou contar o final e vou fazer uma leitura a partir da minha visão de mundo, da minha visão de vida, né? Então, não esperem um final, que eu conte o final do livro, ou então que eu reproduza na íntegra totalmente sem expor o meu juízo de valor às ideias da autora, tá ok? Então, eu vou obedecer a esse padrão de resenha e vou apresentar nesse formato. Bom, O Extraordinário, ele é um livro que me marca bastante, primeiramente por aquilo que antecede a própria história. A autora, aqui no final do livro, a R.J. Palácio, ela se sente impulsionada a escrever esse livro a partir do momento que ela tem uma situação numa sorveteria com uma criança que tem algumas deformidades no rosto, né? Alguma deformação genética, ela não deixa muito claro o que é no livro, o nome da patologia, mas como síntese, né, seria isso. Uma criança com algumas deformidades no rosto. E a filha dela tem um certo estranhamento ao olhar para a criança e uma reação totalmente constrangedora, tanto para quem está acompanhando a criança, que é a irmã, quanto para a criança. A partir dessa situação que ela se sentiu muito mal com a filha dela, né, por a filha dela ter tido essa reação, ela resolve entrar no mercado editorial, escrevendo um livro. Antes ela era apenas revisora, e aonde ela escreve o primeiro livro, que é O Extraordinário, que é a história de August, um garoto com aproximadamente 11 anos, que vai se deparar com o desafio de frequentar uma escola regular a partir da quinta série. O August, ele não é uma criança comum, uma criança normal. E aí eu já vou expor o meu ponto de vista também a respeito da normalidade, né? Ele não é aquela criança aceita do ponto de vista estético dos nossos padrões normativos da sociedade, daquilo que a sociedade dita como lindo, como belo. Porque ele é uma criança que tem deformidades no rosto por conta de uma síndrome genética de um cromossomo. E até a quinta série ele aprendeu dentro de casa, isso é muito comum nos Estados Unidos. Os pais podem, ou os responsáveis, enfim, podem ensinar a criança dentro de casa, mas ao August ingressar na quinta série, naquilo que seria compatível com a quinta série no livro, tanto a mãe quanto o pai dele acha justo e que seria uma experiência interessante ele frequentar uma escola regular. Ele começa com um desafio, né, indo até a escola, e para ele, embora tenha sido, de certo modo, né, ao longo da vida dele, até os 11 anos, ele tenha aprendido a administrar a questão da diferença, a questão dele não ter um rosto igual das outras crianças, e daquilo que a gente concebe, né, como um rosto ideal. Então ele mais ou menos aprendeu a administrar, colocando a franja, né, aqueles recursos que ele, como uma criança, encontrou, que é colocando a franja, não olhando diretamente e por aí vai. Então ele vai fazer uma visita para a escola e conhece o Sr. Busanfa, exatamente esse nome que vocês ouviram. É o diretor da escola, o Sr. Busanfa. E ele é uma das figuras que, ao meu ver, é mais marcante no livro, porque ele administra a diferença do August, né? Esse constrangimento inicialmente, que é bem retratado no livro, né? Que quando alguém olha para o August primeiramente, a pessoa vai sentir uma certa estranheza por não ser aquele rosto que é idealizado, né? Do ponto de vista da nossa autoimagem. E o Sr. Busanfa administra isso de um modo muito bom no primeiro momento. Ele
fala do nome, né? E dizendo assim, você já deve imaginar do que me chamam por trás, né? Com o sobrenome Busanfa. E aonde isso dá aquele quebra-gelo para que o August comece a experiência dele, a aventura dentro da escola. Ele vai conhecer muitas crianças ao longo, né, da narrativa e inicialmente na escola ele vai ser excluído, né? As crianças vão evitar tocar nele, olhar diretamente a ele. E nessa primeira visita na escola, ele conhece 3 crianças, né? A Charlotte, o Julian e o Jack Will. O sobrenome é Will mesmo. E dentro desse primeiro encontro com essas 3 crianças que ficaram encarregadas de visitar a escola, é que a narrativa vai girar mais em torno. Então, ele vai conhecer a Charlotte, né, que é muito interessante o modo como a narradora vai construir isso, porque a Charlotte é aquela criança que vai aceitá-lo por obrigação, porque tem uma convenção, né, que é feio segregar, né, aquele tipo de pessoa que vai agir por expectativas sociais, né? É desejável que você não exclua alguém do ponto de vista social, né? Não é à toa que a gente sempre fala que, por exemplo, o Brasil, o país que a gente vive, o Brasil, é uma sociedade em que aparentemente as pessoas não parecem preconceituosas, mas nas entrelinhas o preconceito aparece porque a cultura ela vai fazer essa mediação, né? E ela vai te ensinar valores segregários, ou seja, excludentes de outras pessoas. Então, a Charlotte é essa criança que vai aceitar o August por obrigação. O Jack Will, ele inicialmente tem um certo estranhamento, né? Como o August mesmo narra, que as pessoas sempre estranham à primeira vista, mas ao longo da trama ele vai se aproximando do August e eles vão virando amigos e construindo aí uma relação de cumplicidade. Já o Julian, ele vai ser aquela criança, né, em que cria mecanismos de justificação, tentando achar essas brechas da sociedade mais tolerável para excluir o August e também para fazer com que outras pessoas, outras crianças excluam o August. Em especial o Julian, né? Os pais do Julian na história vão validar, vão legitimar essa ação dele. Inclusive, tem aqui no meio do livro, né? Uma parte muito rápida e que você fala, nossa, como as pessoas criam mecanismos que racionalmente parecem aceitáveis para excluir, para segregar as outras, e a começar no período da infância. Tem uma passagem que me chamou muito a atenção também no livro, que é a mãe do Julian falando com a mãe do Jack Will. Eles brigam por causa do August, o Julian e o Jack Will, numa das cenas, em que o Jack Will tenta defender o August, né, sem o August saber. E a mãe do Julian fala: nossa, mas o Jack Will nunca foi uma criança agressiva que bate em outras crianças. E ela sugere que a culpa deste comportamento é pela entrada do August, pela admissão do August nessa escola. E, é claro, ela vai começar a argumentar o seguinte, que a escola não tem estrutura para receber uma criança com necessidades especiais, uma criança com deficiência. Essa passagem é muito sutil, mas me chamou muito a atenção porque o August não é uma criança com deficiência, ele é uma criança que consegue, tem a parte motora, que consegue falar, que escuta. Ele não tem nada que o prive, né, a princípio, de fazer as mesmas atividades que outras crianças. O August, ele só tem uma deformidade no rosto, só do ponto de vista, né, da deficiência. É claro que isso traz um estigma social muito grande para o August, mas ele não tem nada que seja um impeditivo para aquela escola, né? Isso me chamou muita atenção por conta do cenário que a gente vive, né? Das políticas públicas de inclusão da criança com necessidade especial e esses mecanismos que vão surgindo. Mas me chamou a atenção também do fato de
se você não reproduz aquele ideal de padrão humano que a gente tem, né, que é um rosto, né, mais ou menos uniforme, simétrico, né, que vem historicamente lá das proporções de Leonardo da Vinci, você é interpretado como uma criança com deficiência, né? Olha a distorção que ela faz na lógica argumentativa dela. Para você ver como esse livro é interessante por conta desses mecanismos, né, de exclusão que vão sendo apresentados em forma de argumento. Não, eu estou muito preocupada com o Jack Will, ele não é uma criança agressiva. Então essa é uma das passagens assim que me chama bastante atenção. Um outro ponto, e que eu vou consultar o livro agora para falar para vocês, que me chamou bastante atenção também, não quanto à questão do August, mas em relação a como essa narrativa vai sendo construída. Só um minuto. Então, esse ponto. Escolha ser gentil. É uma parte que ele vai narrar a aula do professor Brown. É um professor, né, de literatura e língua inglesa. E ele trabalha com preceitos. E isso é muito interessante, me chamou muita atenção, porque eu sou professora, né? E eu gostei muito, tanto que eu vou copiar dessa história nas próximas vezes que eu entrar numa sala de aula. O Sr. Boni, todo início de aula, ele escreve um preceito na lousa. Então, quer dizer, ele escreve sempre frases, né, que geram algum tipo de reflexão, algum tipo de impacto no outro. E eu gostei muito dessa estratégia dele. Ao final do livro, ele mostra uma série de preceitos que as pessoas escrevem e mandam para o professor Sr. Browne nas férias, com preceitos que podem ser tanto da criança, como ela pensou aquilo, uma reflexão dela, quanto um preceito pré-existente, né? Por exemplo, decifra-me ou devoro-te, entre outros preceitos, né? Então, é uma cena que eu gosto bastante. E tem, ao longo da história, né, que o August, ele vai mostrando por meio, né, do modo como ele vê o mundo, a partir do estigma dele de ter um rosto deformado, como que se dá as relações e como que o livro vai tratando, né, a questão da diferença. São poucas as histórias, né, eu que gosto muito de literatura infanto-juvenil, é um dos gêneros que eu gosto, são poucas as histórias que, quando tratam a questão do diferente, né, via, né, alguma deformidade no corpo, o diferente via alguma deficiência, alguma necessidade especial que uma criança ou um adulto tenha, ou até mesmo um animal, porque a história infantil adora humanizar animais, né? São poucas as histórias, né, pegando aí da década de 80 para cá, que vão trabalhar gradualmente, progressivamente, a aceitação daquela personagem pelo meio que ela vive, né? Que é aquilo que a gente vai chamar na psicologia, em especial depois da tese da Lígia Amaral, como aceitação ativa. Ou seja, eu paro de criar mecanismos, né, racionalizações, né, mecanismos psicológicos para justificar a minha não aceitação do diferente, porque esse diferente, de certo modo, ele não reflete a minha imagem, o meu espelho, né? E a Lígia Amaral se apropriou também, né, entre outros conceitos da psicologia social, né, de memória narrativa, estigmas do Irving Goffman. Ela também se apropriou de alguns conceitos da psicanálise, né? E nessa tese ela vai dizer o seguinte, que tem aquele estágio, né, de histórias com preconceito, e que reforçam esse preconceito, ou histórias com preconceito, mas não intencionais, e histórias que, de fato, no desfecho, tem uma aceitação ativa da personagem. Essa aceitação ativa não é porque a gente já nasce aceitando o diferente, ou já nasce sabendo lidar com isso pelos padrões, pelos valores que a sociedade nos ensina. Mas a gente aprende a incluir essa criança ou outra pessoa que tem alguma diferença, sem precisar construir mecanismos psicológicos para justificar para a gente mesmo aquela diferença, ou até mesmo para excluir essa pessoa, né? Porque essa pessoa não se parece com a nossa imagem, né? E a nossa imagem, a gente tem uma cultura, né,
a partir assim do pensamento moderno, né, do que as sociedades de capitalismo tardio elas vão pensar, produzir enquanto sujeito, enquanto subjetividade, elas têm uma cultura que basicamente prega o individualismo, né, e esse individualismo usado como reforço da minha própria imagem, né? Então, tudo que reflete a minha imagem, quando a gente fala de imagem, nesse sentido mais psicológico, não é só a minha aparência, mas é tudo que eu penso, todos os meus valores. Então, quem pensa igual a mim, quem se parece comigo, eu aceito. Eu não tenho dificuldade de lidar, porque reflete aquilo que eu sou, aquilo que eu acho que eu sou, pelo menos, né? Aquela imagem que eu me apaixonei, que sou eu. Aquilo que não tem semelhança, não reflete, né, algo que esteja na minha imagem, eu vou excluir, recriminar e até mesmo em últimas instâncias, né, quando o preconceito e a intolerância chega no ápice, eu vou usar de formas agressivas, né, para excluir aquele outro que não é a minha imagem, que desconfirma de certo modo quem eu sou, né? O narcisismo ele só existe nessa esfera mais humana, mais psíquica, nesse sentido, né? Porque de algum modo aquilo que eu não gosto desconfirma tudo que eu acredito a meu respeito. E o August é esse tipo de criança que vai desconfirmar tudo que as outras crianças aprenderam e entendem como valores de uma cultura, de uma sociedade. É uma história que vai trabalhar com a inclusão e a aceitação da personagem, né, sem ser de uma maneira totalmente fantasiosa, de compensação, né? Tem histórias que elas trabalham com a aceitação, mas assim, a cegonha não podia ver, mas a sabedoria dela via muito mais do que a sua própria visão, ou seja, novamente está negando o diferente, né? Porque eu estou compensando, eu estou exaltando muito uma característica para justificar o porquê que eu tenho que aceitar a cegonha. Então, no caso da história do August, isso não acontece, ele é muito realista, né? As pessoas vão, na narrativa, se acostumando com o August, se adaptando ao diferente, mas no sentido de se acostumar a ele, né? Não é uma coisa também que acontece espontânea, normalmente, né? Não é uma coisa tão autêntica, visto que a gente não é socializado para a gente aceitar tudo que é diferente, né? Nossa cultura, nossa sociedade não trabalha dessa maneira, né? E também, né, algo que me chamou muita atenção é a autora trabalhar com histórias, com narrativas que não só o August em primeira pessoa fala. Eu gosto muito de autoras que trabalham dessa maneira, autores, colocando a narrativa da criança em primeira pessoa. É a criança que está falando, não é um narrador que fala por ela, não são os pais contando a história, é a criança. E isso acontece nesse livro também. Na minha visão, eu que pesquiso, né, criança, cultura lúdica, é um mecanismo de você dar poder à criança, né? A fala, ela representa uma forma de poder, né? Eu poder ter voz em determinados contextos é uma maneira de eu exercer poder. Então, ela vai criar os capítulos assim, olha. Esse é o primeiro capítulo, é a narrativa do August. Logo em seguida, ela já vai construir um outro capítulo, né, em que ela vai pôr a narrativa de outra criança. Deixa eu só achar aqui. Aqui, por exemplo, é a narrativa da Miranda, a irmã do August, a Via, né? Então, é como a Miranda vê todo esse cenário, como ela enxerga o August. Eu acho muito rica esse tipo de narrativa, principalmente para criança, porque ela vai mostrando, né, que que as pessoas não pensam igual, né? Que cada um, é claro, né, não tem distorções a respeito do acontecimento. Isso você percebe. Mas o modo como as pessoas interpretam aquela cena, aquele acontecimento, aquela situação, é muito diferente do modo como a outra pessoa vai interpretar. E isso, assim, para um adolescente, para uma criança que está lendo, eu acho muito rico. E nós adultos, né? Muitas vezes a gente tem mania de ouvir algo sobre alguém e uma interpretação de uma pessoa sobre outra pessoa e comprar aquilo como uma verdade única, sendo que na verdade é o que ela pensa a respeito daquela situação. Não necessariamente aquilo seja uma verdade, né? E do ponto de vista filosófico, nem mesmo os fatos são uma verdade, né? Eles não devem ser tomados
como uma verdade, porque eles são uma construção da sociedade, né? Uma construção de valores, ideologias, de sistemas que fazem com que aqueles fatos pareçam fatos. Olha, o Justin, né, que é o namorado da irmã. Então, assim, e o que mais me chamou a atenção também dela produzir uma narrativa por personagens é que foram só crianças que tiveram esse capítulo, né? Não tem o que o pai do August acha, o que a mãe do August acha, né? Então, isso trabalha muito a relação entre pares, ou seja, entre crianças, né? Como é que é esse mundo dessas crianças, né? Então, eu achei muito rica a forma com que essa autora vai escrever o livro, né? Uma outra coisa também que ela trabalha muito bem no livro, né, quando a gente fala de crianças que têm algum estigma social, é que o August, embora ele tenha, né, toda aquela questão de administrar essa deformidade que ele tem no rosto, ele é uma criança que tem desejos, ele é uma criança que ele tem outras qualidades, né, ele tem defeitos, então, desde ele ter como defeito, né, algumas questões regressivas. Então, quando ele entra na escola e tem uma cena que fica muito difícil dele lidar, ele corre, ele esconde o rosto, vai para a mãe, o que seria uma característica mais regressiva, né, mais dependente, que é como ele começa a história. E, ao mesmo tempo, ele é uma criança ficcionada por ficção científica, por Star Wars, né? Então, ele anda com uma trancinha de Star Wars. Ele é uma criança que adora essas aventuras, né? Os episódios de Star Wars. Então, ele vai citar muito essa cultura. É uma criança que adora ler. Então, ela vai trabalhar também outras coisas que não falam a respeito somente do estigma social do August, mas como é a identidade do August como uma criança, né, que não se resume, não se restringe apenas a um estigma social de ter uma deformidade no rosto. Achei muito rico nesse sentido também. Ele também tem uma amiguinha que me chamou muita atenção, que é a Summer. A Summer, ela não tinha nenhum contrato inicial em apresentar a escola ou em estar próxima do August. E ela, espontaneamente, senta na mesa com ele, inicialmente motivada, né, aí por um sentimento de pena, porque nenhuma criança sentava com ele, todos falavam dele no primeiro dia de aula, comentavam, mas quando ela toma a decisão de sentar com ele, ela começa a observar que o August tem outras características que não se restringe só ao estigma dele. Uma delas é o bom humor, né? Então tem muitas situações que o August, e essas partes vocês vão se divertir no livro, que ele tem uma sacada de humor que ninguém espera, né? Isso é maravilhoso, né? Você ter esse humor mais inteligente e que ninguém espera, né? Um humor que não necessariamente você precisa ridicularizar o outro, né? Eu falo que é um humor assim que é muito difícil as pessoas terem por causa também dessa mediação na cultura. E ela vai percebendo que ele é um ótimo ouvinte, que ele sabe ouvir muito bem, entre outras características, e se torna a melhor amiga dele nesse cenário, junto com Jack Will. E outra questão é que, das personagens também que me chama a atenção, é uma cena em que o Julian, ele vai fazer uma festa na casa dele, porque ele é uma criança rica, popular, e vai dizer que o Jack Will bateu nele por culpa do August, e vai pedir para que as crianças fiquem do lado dele. Inicialmente, a maioria das crianças vão tentar ficar do lado dele. Essa é a segunda estratégia que ele usa para segregar o August, né? Mas com o tempo a situação vai ficando insuportável e as crianças não conseguem manter essa situação e elas vão aos poucos vendo que o August tem essas outras qualidades e indo para o lado do August. Uma primeira tentativa que o Julian tenta de segregar o August é quando ele fala que o August tem uma doença transmissível, né? Vocês vão percebendo como é difícil administrar o diferente para as pessoas, né? Geralmente associado à doença, a mau caráter, né? Essa coisa de ser culpa do August já está ligada mais a caráter, né? Mas a primeira tentativa dele é que ele tinha uma doença transmissível, que não era só o rosto dele, e que quem tocasse o August pegaria essa doença. Ou seja, nenhuma criança tentava se aproximar dele, sentar perto dele, o que acabava intensificando o August de administrar toda essa situação nova de entrar numa escola regular. E ao longo da história, né, vai acontecendo alguns processos que as crianças vão vendo que o August é muito mais do que o estigma dele. E
a função do estigma, né? Essa função que tem da gente equacionar toda a pessoa por esse crivo, por essa peneira, né? Ah, mas ele tem uma deformidade no rosto e por aí vai. Ela vai caindo ao longo da história, por isso que me chama bastante atenção. É uma história que merece uma resenha minha, né? Ela vai caindo porque vão percebendo outras qualidades e também o August passa a ser uma criança que é desejável a presença dele, a companhia dele. Isso vai acontecer a partir do meio para o fim do capítulo, quando ele se atreve a ir num acampamento, e aí do meio para o fim ele perde a audição, ele perde um percentual da audição dele, e ele precisa começar a usar aparelho auditivo. Na fase que a mãe do Julian fala que ele é deficiente, ele ainda não usa o aparelho, por isso que eu acho interessante esse tipo de argumento que a gente vai criando para excluir os outros, que parece racional, mas não é. E ele usa um aparelho auditivo porque ele perdeu um bom percentual pelo deslocamento da orelha dele. E ele encontra no acampamento com crianças mais velhas, assim, do 7º ano. E essas crianças tentam bater nele e no Jack Will. Eles vão, né, tirar uma água do joelho atrás das árvores e essas crianças tentam usar eles de chacota, então ridiculariza e por fim até chegar numa agressão física. E outras crianças aparecem para defender o August, né? Para dizer, você não vai mexer, ele é um dos nossos. E aí é onde vai cada vez mais estreitando a relação do August com as outras crianças. Até o fim, que é a formatura, né? Realmente essa questão vai desaparecendo do estigma social dele. Embora ela crie um recurso narrativo, né, pelas personagens, embora o estigma do August esteja lá, ele não é um determinante para as pessoas olhar para o August no final, que é aquilo que a Lígia Amaral vai chamar de aceitação ativa, que é quando eu crio mecanismos de lidar com o diferente, ou não só atribuindo, né, o crivo da diferença, do estigma, ou tentando fazer comparações entre ele e a minha imagem. Então, eu acho bem interessante esse final, e realmente é um recurso muito rico dentro da literatura infanto-juvenil. São poucos livros que eu vejo que usam desse recurso. Parabéns para a autora. No final tem a formatura, né? E realmente, assim, o modo como é trabalhada essa situação da formatura, não vou contar. É assim, onde você vê que a superação mesmo, né? Dessa hegemonia emocional, desse narcisismo que nós carregamos para lidar com situações como essa. Por que eu também trabalho muito na minha leitura desse livro como as outras personagens enxergam o August, né? Primeiro, pelo modo como ele é construído, que eu já falei. E segundo, né, que quando tem alguém que é diferente, né, seja por uma característica física, uma marca física, seja por uma questão de escolha social ou até mesmo de algo que é socialmente rechaçado, mas que a pessoa não escolheu, o modo como as pessoas falam dessa pessoa ou elas lidam com o diferente fala mais da nossa sociedade, das relações, das pessoas que estão falando, do que propriamente da pessoa diferente. Então, assim, o que me deixou mais impressionada, né, e que me brilhou os olhos nesse livro foi justamente isso, né? Primeiramente, eu indico que vocês leiam pela narrativa muito rica e pelo livro ensinar, né? De certo modo, todos nós somos preconceituosos, mas o que nos diferencia, de fato, é como a gente aprende a lidar com aquele preconceito que a sociedade ensinou que a gente deveria ter. Então, a resenha de hoje é isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, desse projeto que eu tenho no meu canal, curta, se inscreva, compartilhe, divulgue para outras pessoas também e clique no sininho aqui embaixo, é um ícone de sininho, porque nem sempre o YouTube vai te avisar quando eu publicar um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Um beijo para todo mundo e até o próximo vídeo.